Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Filosofia Oculta. O conteúdo da nossa aula de hoje é a carta 14, Magia Oitava Parte, ou Os Primórdios da Magia, do Daimon Assistente ao Sagrado Anjo Guardião. Como nós vamos perceber, esse conhecimento moderno que nós temos sobre o Sagrado Anjo Guardião é o desenvolvimento de uma ideia mais antiga, que na verdade é tão antiga quanto a própria tradição da magia, que é o contato e a conversação com espíritos assistentes, com espíritos familiares. É dessa gênese, é desse conceito que a ideia de Sagrado Anjo Guardião, como nós conhecemos hoje, se desenvolveu. Desde já, eu gostaria de dizer para você que, embora nestes textos iniciais da carta 14, 15 e 16, esteja bem claro que o Sagrado Anjo Guardião é o espírito assistente per si, no conteúdo da carta 17, nós vamos descobrir que não. O Sagrado Anjo Guardião, a ideia de Daimon pessoal, se desenvolveu a partir do conceito de espírito assistente. No entanto, o Sagrado Anjo Guardião não é um simples espírito assistente. A sua condição soteriológica, escatológica, é muito superior à de um espírito assistente qualquer que você tenha. Você pode ter inúmeros, um mago pode ter inúmeros espíritos assistentes. Um desses espíritos assistentes é o Sagrado Anjo Guardião, só que é o espírito assistente, diferente de todos os outros espíritos assistentes que ele vai ter. Mas embora isso possa parecer confuso um pouco agora, no desenvolvimento dessas cartas, repito, 14, 15, 16 e 17, e dos artigos que eu estou produzindo a partir da carta 16, vai ficar nítida esse conhecimento de que, embora o Sagrado Anjo Guardião tenha se desenvolvido da ideia gênese de espírito assistente, não se tratam das mesmas entidades. Então isso vai ficar bem claro no decorrer dos nossos estudos. Então nós precisamos começar de um ponto. Como sempre, eu vou lendo e vou parando para a gente conversar um pouco sobre o assunto dessa lição. Gostaria de dar um recado para os alunos que ainda não me adicionaram no WhatsApp. Muito do conteúdo que o curso de Filosofia Oculta traz é esmiuçado nas conversas que eu tenho com os alunos. Os alunos me enviam perguntas, eu respondo essas perguntas e envio essa resposta para todos os alunos. Nisso nós vamos criando uma rede de informação e vamos nos comunicando, e todo mundo que está afiliado a essa associação, todo mundo que é meu aluno, então tem conhecimento mais ou menos do assunto que está todo mundo estudando e se desenvolvendo. Portanto, é muito importante para que você tenha um aprofundamento superior no curso de Filosofia Oculta, que você me adicione no WhatsApp e comece a receber essas respostas que eu envio para todos os alunos. Se vocês não fizeram isso ainda, aqueles que não fizeram isso ainda, por favor, me adicionem no WhatsApp para nós começarmos esse estudo profundo. Existem alunos que estão matriculados aí há mais de 6 meses, há mais de 8 meses, mas que ainda não me adicionaram no WhatsApp. Então tem só os conteúdos dos vídeos e os conteúdos das apostilas. No entanto, aquilo que está entre linhas nas apostilas, aquilo que eu não falo nos vídeos, porque eu esqueço de falar ou por algum outro motivo, eu acabo falando com os alunos, nas respostas que eu envio aos alunos. E se você não está recebendo essas respostas, você está perdendo esse conteúdo. Ok?
Então vamos começar o nosso estudo. Palavras iniciais. Um dos conceitos ou ideias mágicas mais explorados no ocultismo moderno é o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. A tradição pós-moderna da magia, que se iniciou com a derrocada da ordem hermética da Aurora Dourada e o advento do que se denominou chamar Novo Aeon, uma suposta nova era centrada em torno da figura popular de Aleister Crowley, o pai da magia moderna, propôs uma doutrina equivocada, para não dizer descabida, acerca do sagrado anjo guardião, de que ele se trata do eu superior ou uma parte da consciência humana. Muito diferente disso, o sagrado anjo guardião é o desenvolvimento de uma ideia presente na tradição da magia desde os seus primórdios. O espírito ou daimon assistente. De forma consistente, esse espírito já aparece em Platão, descrevendo a experiência, o conhecimento e conversação de Sócrates com um daimon assistente que o inspirava. Esse contato de Sócrates com o daimon que o inspirava constituiu um dos problemas mais fundamentais da filosofia socrática, porque a filosofia começou com Sócrates e constitui a fundação da sociedade ocidental. Dessa maneira, o conhecimento daemônico recebido por Sócrates de um espírito está nas origens do pensamento ocidental. Constitui um problema pelo fato de que os estudiosos modernos têm dificuldade em aceitar que a razão e a revelação ou divinação podem ser cultivadas simultaneamente. Na filosofia antiga, e isso foi consistentemente defendido pelo neoplatonismo tardio, o pilar da inquirição filosófica era a revelação divina. Por conta disso, o neoplatonismo tardio defende a ideia de que nenhum filósofo torna-se um teurgo a menos que tenha contato com um espírito assistente, o daimon pessoal. Em Apologia de Sócrates, vemos o relato de um sinal divino, um relato de que um sinal divino se revela a Sócrates na forma de uma voz desde a sua infância, conferindo a ele uma direção a ser tomada nas suas decisões. E no Fedro, essa revelação é chamada de sinal divino familiar. Então, desde Platão é apresentado a ideia de que os filósofos, de que a revelação, de que a inquirição filosófica se trata de uma revelação espiritual, de uma comunicação daimônica. Desde Platão, nós aprendemos que Sócrates era inspirado por um espírito que lhe acompanhava. Então, nós, a partir disso, podemos dizer que o contato e o conhecimento e a conversação com o espírito assistente, que depois ficou conhecido como Sagrado Anjo Guardião, está no cerne do desenvolvimento da sociedade ocidental. Porque foi a filosofia ou o projeto socrático que deu início ao desenvolvimento da sociedade como nós a conhecemos hoje. Então, é possível dizer, a partir disso, que o conhecimento com esta entidade espiritual que nos acompanha na jornada da encarnação construiu a sociedade em que nós vivemos hoje. Tamanha a importância do contato com esta criatura espiritual. Na tradição da magia, um mago sempre se valeu da ajuda dos espíritos para produzir a sua taumaturgia. E tão antiga quanto a própria tradição é a ideia de que o mago tem sempre em seu auxílio um espírito assistente. Essa ideia, contudo, evoluiu com o tempo, agregando às funções desse espírito não apenas auxílio mágico, mas também a aquisição de sabedoria e proteção espiritual. No curso da história, passando de espírito assistente ao paredos dos papiros mágicos greco-egípcios, ao daimon pessoal
da filosofia e teurgia neoplatônica e sagrado anjo guardião de Abramelin, iremos estudar a evolução dessa ideia e os procedimentos espirituais que os magos têm desenvolvido para estabelecer o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. Muito bem, então essa ideia do espírito assistente, que já é encontrada no xamanismo primordial de todas as culturas. Essa ideia ela é apresentada nos papiros mágicos gregos, aqui eu falei greco-egípcios, nos papiros mágicos gregos como o Paredos, o daimon assistente. Mas já nos papiros, isso nós vamos ver só lá na lição 17 e 18, já nos papiros também existe uma diferenciação entre o Paredros e o daimon pessoal. Nós não vamos entrar nesse tema agora. Primeiro nós precisamos aprender de onde vem essa ideia de sagrado anjo guardião, que é tão fundamental na prática da magia. Porque sem essa entidade, a magia não acontece. Por isso que ela é a culminação de um processo espiritual, um processo de busca, um processo de aperfeiçoamento, como nós vamos ver. Tão importante é o contato com o sagrado anjo guardião, com seu espírito assistente, com seu Paredos, que ele te confere proteção, que ele te confere conhecimento oculto, que ele te confere os poderes a ele atribuídos. Então, sendo tão importante e sendo tão fundamental esse tema, é por isso que nós estamos abordando ele desde o início no curso de Filosofia Oculta. Nós começamos com a ideia de que é necessário, para se praticar magia, conversar com espíritos. Então nós viemos no início do curso de Filosofia Oculta desenvolvendo esse conhecimento de como é importante o mago mudar o ponto de vista em relação à realidade. Nós vivemos numa sociedade cientificista, uma sociedade idealista, muito diferente do tipo de visão de mundo que o mago da antiguidade, que o xamã possui. Então, para praticar magia, como os homens da antiguidade, nós temos que ver o mundo pelos olhos dos homens da antiguidade. E os olhos dos homens da antiguidade são os olhos de uma pessoa animista. Bom, nós começamos no início do curso de Filosofia Oculta com essa ideia. Na carta 5 existe um exercício de conjuração para que você possa conjurar o espírito de todas as coisas e começar a partir desse processo um aprendizado de comunicação com os espíritos e desenvolvimento da sua mediunidade. Muito bem, passando por este conhecimento, nós chegamos neste segundo ponto. Podemos dizer o segundo ponto do curso de Filosofia Oculta, que é o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. Se é importante para você praticar magia, mudar a sua visão de mundo de uma cosmovisão idealista para uma cosmovisão animista, também é importante, em um segundo momento, você saber que, para realizar a sua magia, você precisa estar em contato com este espírito assistente, este sagrado anjo guardião, este daimon pessoal, para que ele lhe auxilie a realizar os seus feitos de magia. Isso vai ficar muito claro no curso dessas cartas, dessas instruções sobre esse tema que nós estamos estudando. No início de nossos estudos no curso de Filosofia Oculta, nós insistimos na ideia de que, para se realizar magia com eficiência, existe a necessidade urgente de se assumir uma cosmovisão animista da realidade. Como um xamã, um mago se trata de um homem que conversa com espíritos. Nesse caminho, desde o início, os participantes são incentivados a desenvolver essa visão animada da realidade através da conjuração dos espíritos de todas as coisas. E como iremos averiguar, o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião está associado diretamente ao desenvolvimento de uma consciência daimônica. Consciência daimônica, aqui eu quero dizer visão animista do universo,
do mundo da realidade. A capacidade de se comunicar efetivamente com espíritos. Muitos são aqueles que tentam a operação de Abramelin sem sucesso. Outros praticam o método moderno, o Congressus cum Daimoni, desenvolvido por Aleister Crowley, também sem sucesso. Por outro lado, católicos solicitam o auxílio do anjo da guarda com uma piedade idealista profundamente reveladora, explícita, inquestionavelmente na tradição dos santos e epifanias relatadas em suas vidas, muito embora haja um animismo deveras oculto por trás de algumas ideias e práticas católicas. Mas isso, no entanto, não é o desenvolvimento de modo consistente pela teologia. Isso, no entanto, não é desenvolvido de modo consistente pela teologia da Igreja. Sem um efetivo conhecimento daimônico, uma visão animada da realidade, o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, trata-se de uma impossibilidade, pois ele depende da crença profunda e consistente de que o corpo de Deus é animado e repleto de criaturas espirituais, as quais podem ser conjuradas pelo tráfico e comércio. Se um mago moderno pensa que o sagrado anjo guardião é uma manifestação superior de sua consciência, ele já inicia o processo com o pé esquerdo e muito provavelmente fracassará em seu intento. Então, eu falei que no curso de filosofia oculta, essa doutrina do sagrado anjo guardião é o segundo ponto fundamental. Para se conversar com o sagrado anjo guardião, para se ter o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião, você precisa entender de que o corpo de Deus ele é repleto de criaturas espirituais e que é possível se comunicar com essas criaturas espirituais. Se você, com o ponto de vista idealista da magia moderna, pensa que o sagrado anjo guardião é uma parte superior da sua consciência, tudo que você fizer para entrar em contato com essa entidade, na verdade, vai ser um exercício para você refinar a parte superior da sua consciência, o eu superior, a alma intelectual. É o caso do Liber Samek, ou Congressus cum Daimoni, de Aleister Crowley. O tempo todo no ritual, você vê que a conjuração, a invocação, é sobre a parte superior da consciência do mago. Ele, nessa invocação, conversa diretamente com a sua alma intelectual, o seu eu superior, e não com uma entidade objetiva do corpo de Deus. Depois, no meio entre essa grande conjuração, existem pequenos conjuros aonde se diz que pelos poderes deste eu superior, que o Crowley está chamando de sagrado anjo guardião, se adquire poderes sobre criaturas da natureza. Muito bem. Então, a gente vê que é um trabalho um pouco confuso. Embora a filosofia de Telemann seja a filosofia moderna que mais fale de sagrado anjo guardião, é a que menos apresenta um trabalho objetivo com o mesmo. Então, esse trabalho do Liber Samek, ele é um trabalho muito confuso, deixa as pessoas cada vez mais confusas, porque você chama uma entidade, faz a convocação de uma entidade, diz que é o seu sagrado anjo guardião, mas na verdade é uma parte de si mesmo. No entanto, este espírito, ele já existe no corpo de Deus. Não se trata de uma parte superior de si mesmo. Ele está em contato direto com a sua alma intelectual. Ele está em contato direto com o seu eu superior. Mas ele não é o seu eu superior. Se você refina o eu superior, se você refina o trabalho com o Logos, é mais fácil de se receber as instruções do seu sagrado anjo guardião, através da sua intuição, através do seu conhecimento superior. Isso é uma outra história. Isso é um outro trabalho espiritual. Isso tem a ver com um desenvolvimento pessoal e não convocação de qualquer criatura objetiva do corpo de Deus. Então, para se começar a trabalhar com o sagrado anjo guardião efetivamente, primeiro,
você precisa ter uma visão animista, uma visão daemônica, uma consciência daemônica. Ou seja, conversar com espíritos. E segundo, acreditar que o sagrado anjo guardião é um desses espíritos que você pode entrar em contato e conjurar e chamar para perto de você. Na verdade, ele te acompanha, ele está contigo. O que você precisa é estreitar os laços com ele, aprender a estreitar os laços com ele. E isso é um desenvolvimento pessoal da sua paranormalidade, da sua mediunidade, da sua intuição. É correto dizer que o sagrado anjo guardião está em contato direto com a alma intelectual ou, como postulam os teurgos, a mente de Deus ou homem. Nos relatos de Platão, o daimon de Sócrates influenciava profundamente suas ações, ao passo que ele deixa de tomar algumas decisões importantes, como se uma revelação divina iluminasse seu intelecto ou razão. O sagrado anjo guardião não é o nosso eu superior, mas uma criatura espiritual que está em conexão direta com o nosso eu superior. O conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião também depende, portanto, do refinamento da alma intelectual. O Congressus Cum Daemoni de Aleister Crowley não se trata de um ritual para o contato e tráfico com o sagrado anjo guardião, mas uma invocação para o despertar da alma intelectual. A alma intelectual, refinada ou eu superior desperto, capacita o mago ou filósofo teurgo a escutar e receber a sabedoria ou razão da alma intelectual através do sagrado anjo guardião como uma inspiração divina. Se a alma intelectual é o pensamento de Deus no homem, receber sua sabedoria é, portanto, conversar diretamente com Deus. O conselho divino que inspirava as decisões de Sócrates tratava-se de um conhecimento que está na aurora do pensamento ocidental pré-socrático e constitui o pano de fundo por trás da inquirição filosófica desenvolvida pela filosofia antiga. O aconselhamento do anjo da guarda, do qual fala a Igreja Católica, é uma distante e parca reinterpretação de um exercício espiritual e filosófico que constituiu a sociedade ocidental. O anjo da guarda da tradição católica é o mesmo daimon ou inspiração divina de Sócrates e o contato e conhecimento dele, uma revelação espiritual que constituiu o exercício fundamental dos primeiros filósofos. No início da filosofia, podemos dizer, o conhecimento filosófico dos primeiros filósofos nasceu do conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Então esse aqui é um ponto importante a ser tocado. Se a nossa alma intelectual, como nós vimos anteriormente, nas nossas aulas anteriores, é o Logos, é o pensamento de Deus no homem, receber as suas instruções, receber a sua sabedoria é fundamental no nosso caminho. O nosso sagrado anjo guardião está em contato direto com essa sabedoria divina, com esse Logos, com esse conhecimento divino que está em nós. A partir do refinamento, do trabalho espiritual, intelectual, a alma, o Logos, ele é refinado. O conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião, ele é estabelecido mais efetivamente. Então, nós começamos a receber um grande influxo de inspiração divina através do anjo por meio do nosso Logos. Portanto, é um trabalho conjunto. Você trabalha o conhecimento e a conversação com o seu sagrado anjo guardião, recebendo as instruções dele de fora para dentro. E ao mesmo tempo, para refinar esse trabalho, você trabalha diretamente sobre a sua alma intelectual, trabalha o seu Logos, através dos inúmeros exercícios, dos inúmeros estudos e estilo de vida filosófico e espiritual que nós vivemos. Nós iniciaremos nossa jornada nos debruçando sobre a natureza do daimon.
Esse é um termo grego que se desenvolveu em camadas no curso da história. Seu significado é tanto filosófico quanto religioso, tendo sido utilizado de maneira polivalente na história da Grécia Antiga. Nos termos gerais, daimon significa uma influência divina, mas distinta do culto dos deuses e heróis. Diferente disso, não havia um culto estabelecido ao daimon, muito provavelmente porque também não havia uma mitologia estabelecida sobre o termo. E como não havia culto ou mitologia, também não havia representações figurativas como imagens ou estátuas. Muitas vezes o daimon estava associado ao destino e, portanto, às três moiras, as deusas do destino. Mas também a espíritos vingadores e divindades quitônicas, também associadas à vingança. O termo também se associou aos espíritos dos mortos e, em alguns aspectos, ao culto dos heróis. Esta flexibilidade de uso do termo daimon permitiu aos gregos antigos associarem a ele inúmeras criaturas do corpo de Deus. Ou seja, para os gregos antigos, a palavra daimon era uma influência divina. Não importa o tipo de influência, não importa o tipo de espírito. Então, espíritos das águas, ondinas, são daimones. Espíritos do fogo, salamandras, são daimones. Espíritos da terra, gnomos, são daimones. Espíritos do ar, sílfides, são daimones. Espíritos dos mortos são daimones. Não importa o tipo de espírito, daimon se tratava de uma influência. E esse conceito ele foi muito bem esmiuçado por Porfírio. Isso nós vamos ver lá no artigo 1, depois da carta 16, onde eu falo da demonologia do Porfírio. Ele desenvolveu muito essa ideia da influência divina. Como que os daimones eles atuam influenciando diretamente o veículo pneumático das almas. E vice-versa, as almas também atuam influenciando o veículo pneumático dos daimones. Nós vamos falar disso quando estudarmos essa demonologia de Porfírio. Mas é importante você entender desde já, então, que o daimon era considerado uma influência espiritual divina. O homem, através do contato com esses espíritos, com essas criaturas espirituais, era profundamente influenciado por elas. O termo daimon é pré-homérico e vem de dai, que significa compartilhar ou distribuir riqueza, sendo o daimon um espírito de potência distribuidora. Nesse caminho, o daimon pode ser definido como uma criatura espiritual que distribui sorte, no sentido de destino ou sina, aquilo que cabe a cada um individualmente no curso da vida. Daí a conexão do daimon com o destino ou o espírito que revela o destino. Na tradição moderna, Aleister Crowley ressignifica essa função e significado, dizendo que o sagrado anjo guardião revela a verdadeira vontade. Mais uma de suas inúmeras tentativas de reinventar a roda e que não deu em nada. Trocar destino por verdadeira vontade mais atrapalha do que ajuda. E muito embora a raiz etimológica de daimon seja indeterminada, o que permaneceu presente no desenvolvimento de suas camadas de significado é a ideia geral sempre esteve ao redor de uma miríade de criaturas espirituais capazes de influenciar o ser humano. Em Homero, o daimon trata-se de um poder divino não personalizado, significando sempre que aparece uma influência divina por trás de eventos das escolhas humanas. Essa influência daimônica geralmente não é inferida com profundidade e nem seu agente é identificado. Ou seja, a partir de Homero, as nossas grandes decisões, nós inferimos, nossas grandes decisões são influenciadas espiritualmente. Ele não personifica essa influência, mas ele diz que
ele nos leva a entender que por trás de todas as nossas decisões existe um espírito nos inspirando a tomar essas decisões. Daí as conexões feitas entre o daimon e o próprio destino, como revelador do nosso destino, como revelador daquilo que nós viemos realizar como almas encarnadas. Esse poder divino, no entanto, em outros momentos aparece como sinônimo da própria divindade, Theos. Isso está em sincronia com o daimon que aparece nos hinos órficos, onde é descrito como uma influência divina positiva, reveladora do destino, ou negativa, causadora de infortúnios. Hesíodo, que viveu entre 750 e 650 a.C., apresenta o daimon como espíritos guardiões que foram almas encarnadas na Idade de Ouro. Em O Trabalho e os Dias, ele diz que o daimon é uma criatura benéfica, um espírito puro que habita a terra, sentinela dos homens, livrando-os de perigos diversos e que viviam espalhados pela terra. Então, em Hesíodo, a palavra daimon passa a resumir ou concentrar todas essas atribuições arcaicas: guardião, mensageiro, doador de riqueza, responsável pelo juízo de todas as coisas e espírito de um morto ou alma iluminada, um herói. Ele diz: pois sobre a abundante terra, Zeus possui 3 vezes 10.000 espíritos, sentinelas dos homens mortais, que mantêm vigília sobre julgamentos e feitos errados enquanto vagam sobre a terra. Então, nós vamos descobrindo que desde Homero, desde os hinos órficos, desde Platão, e é em Platão que isso se caracteriza de maneira mais efetiva, o desenvolvimento de um conceito, o desenvolvimento de uma ideia, que é a ideia de uma influência divina, de um espírito que influencia os homens. Então, com o desenvolvimento do conhecimento naquela época, esse espírito ele não só influenciava o destino dos homens, as suas ações, mas também o protegia, lhe comunicava conhecimento oculto, inspiração divina. Então, gradativamente, o conceito de daimon, a ideia de daimon foi aumentando, foi se alargando, camadas e camadas de significado foram agregadas à ideia, ao conceito de daimon, e já em Platão ele aparece como um espírito assistente, no caso, o espírito assistente de Sócrates. Então percebemos que as ideias acerca do daimon não são apenas pré-socráticas, mas pré-homéricas. O contato e conversação com o daimon é tão arcaico como o próprio homem, um fenômeno que aparece em todas as culturas, em maior ou menor grau. Sendo um fenômeno pan e multicultural, sacerdotes de todos os lugares, xamãs, filósofos, profetas e magos têm estabelecido conhecimento e conversação com as criaturas espirituais invisíveis que vivem sobre a Terra, sendo eles sublunares, identificados pelos gregos como os daimones. Uma diversidade de métodos, portanto, tem sido desenvolvidos pelo homem para contatar essas criaturas espirituais, sendo o primeiro deles o desenvolvimento de uma cosmovisão animista, a crença na existência desses seres espirituais. Tales de Mileto, um filósofo fenício que viveu entre 623 e 548 a.C., descrito como o primeiro filósofo ocidental que se tem notícias, diz que o universo é animado e está repleto de daimones. Diógenes Laércio, historiador e biógrafo da filosofia dos primeiros filósofos, menciona uma crença pitagórica de que os daimones eram espíritos guardiões dos homens e almas guiadas pelo próprio Hermes e vagam no ar. Plutarco atribuiu a Empedócles, filósofo pré-socrático, a ideia de que os daimones eram criaturas espirituais que poderiam, por seus feitos equivocados, serem exilados na forma humana por algum tempo. O daimon, ou inspiração divina de Sócrates, que Platão apresenta,
vem carregado de eras antes com camadas de significado, sendo ele deidade ou gênio tutelar, poder divino, revelador do destino, espírito vingador, alma de um morto e, no curso da história, o bom gênio e anjo latinos, bem como ao demônio. O daimon de Sócrates, embora Platão coloque ênfase na ideia de que ele auxiliava Sócrates a não tomar certas atitudes, é o sagrado anjo guardião que desperta ou ilumina a inquirição filosófica profunda, possibilitando um caminho lúcido através da razão. O daimon ou sagrado anjo guardião aponta o caminho. O filósofo teurgo segue os conselhos do sagrado anjo guardião pelo uso apropriado da razão ou alma intelectual refinada. É o que nós estávamos falando aqui agora há pouco. É um trabalho conjunto. Através dos ensinamentos do sagrado anjo guardião, recebidos, inferidos sob a nossa intuição, a nossa alma intelectual, é possível seguir num caminho lúcido, num caminho iluminado, num caminho onde o Logos, a razão superior, a iluminação espiritual, a mente superior está em todas as circunstâncias da nossa vida. Daí a importância de se fazer um trabalho conjunto de comunicação, ou seja, magia, e de aperfeiçoamento, psicurgia. E de posse de todas essas camadas de significado sobre o termo daimon, que Platão herdou da antiga cultura grega, ele acrescenta novas camadas. Em As Leis, o daimon aparece como governante do mundo na Idade de Ouro. Em A República, a deusa Laquesis permite que cada alma humana encarnada seja acompanhada por um daimon responsável por lhe revelar o seu destino. Destes dois significados do daimon em Platão, nota-se a sua característica como intercessor, intermediário, agente e mensageiro dos deuses, agindo em seu serviço. Assim, a regência de tudo o que existe sobre a Terra. Em um banquete, Platão apresenta o daimon como Eros, o grande daimon. É aqui que o mito moderno por trás do sagrado anjo guardião, famoso na tradição mágica ocidental, tem a sua gênese. O Eros, o grande daimon de Platão, se tornou o agente espiritual por trás de toda a prática de divinação, sacrifícios e iniciações, o domínio dos oráculos, encantamentos e a própria magia. Os homens não estão em contato com os deuses diretamente. Somente através deste agente, o daimon, é possível contactar os deuses. Essa visão de Platão é tão impactante na magia que ela já aparece nos papiros mágicos gregos como o ritual de invocação de Eros, como o daimon assistente, entre os filósofos teurgos neoplatônicos tardios, como o daimon pessoal. Lembra que eu falei no início que já existe nos papiros mágicos gregos uma diferenciação entre o espírito assistente, o paredos, e o daimon pessoal? Então, é justamente a invocação de Eros como daimon pessoal que aparece nos papiros a diferença entre esta criatura espiritual e o paredos, o assistente. Então, o que eu quis dizer no início é que, embora nós podemos ver aí uma proximidade entre a ideia de paredos e a ideia de daimon pessoal como sendo a mesma coisa, já existe desde a antiguidade uma diferença entre esta criatura espiritual que lhe acompanha, que lhe revela o seu destino, e os outros espíritos assistentes que você pode ter para te ajudar na sua magia, para te ajudarem na sua magia, inclusive lhe passando também conhecimento oculto. Essa é a ideia por trás da demonologia lá dos Grimórios, aonde os espíritos sublunares, os demônios, eles podem dotar o homem com conhecimento. Nos Grimórios, principalmente lá no Lemegeton, os espíritos, os demônios, os daimones, eles não podem
transmitir conhecimentos seculares ao mago que os convoca. Naquele estudo onde nós estudamos sobre o método salomônico, lá nós não falamos que estes espíritos da Goécia, nós temos que trazê-los para dentro da urna como espíritos familiares. Vamos lá no corpo de Deus, convocando esses espíritos, trazemos esses espíritos para dentro da urna de bronze, transformando esses espíritos em espíritos familiares. Então, depois que eles se tornaram espíritos familiares, projetamos eles no triângulo da arte para que eles possam nos obedecer, para que eles possam nos doar conhecimento oculto e realizar proezas que nós precisamos que eles façam, aquilo que nós desejamos que eles façam. E, ao mesmo tempo, nós não dizemos que para fazer esse trabalho, para ter o comando sobre essas criaturas, a capacidade de ir lá no corpo de Deus, pegar essas criaturas, colocar essas criaturas dentro da urna, nós temos que ter o quê? Uma ancoragem. Nós temos que ter uma coroa, uma realeza. O que nos confere essa ancoragem espiritual é o sagrado anjo guardião. E é esse o tema da magia sagrada de Abramelin. Você conjurar o seu sagrado anjo guardião para ter domínio sobre os demônios. Então, sendo esses demônios os espíritos familiares, não são da mesma natureza que o sagrado anjo guardião. É sobre essa distinção que nós vamos caminhar depois da carta 16. Até a carta 16, nós estudamos esses conceitos entrelaçados, ao mesmo tempo falando do espírito assistente e do sagrado anjo guardião. Mas existe aí uma distinção que nós vamos ver com detalhes mais lá na frente. A ideia do daimon ser uma criatura espiritual que vive no ar, na região sublunar, já era consistente entre os séculos 4 e 1 a.C. Xenócrates atribuiu a região sublunar abaixo do céu, onde se encontram estrelas, planetas, regida por uma miríade de daimones. Esses daimones, vivendo invisivelmente entre os homens, seriam capazes de influenciar suas ações e seriam, em contrapartida, influenciados pelas afeições humanas, sendo receptivas ao prazer e à dor como as almas encarnadas. Assim, da mesma maneira que os homens, os daimones eram possuidores de virtudes e vícios. Quanto mais os daimones fossem afeiçoados às vicissitudes humanas, mais viciados seriam. Os daimones viciados, então, se deleitam com práticas humanas perversas, sádicas e criminosas. Essa seria a gênese da ideia neoplatônica tardia de que os daimones, além de serem responsáveis pela descida da alma e encarnação na matéria, também influenciavam negativamente através de ações ignorantes e equivocadas e apegar-se mais às coisas do mundo. Mas, por outro lado, a cultura grega também desenvolveu a ideia de um daimon benigno, o agatodaimon, presente na literatura do período grego-romano. Este bom daimon é apresentado como uma deidade tutelar ou espírito protetor, tanto do Estado quanto do cidadão. O agatodaimon era acompanhado pela deusa da fortuna, ou destino, e seu equivalente latino foi o gene, acompanhado pelo bônus eventus. Seja como for, é a ideia do daimon como uma criatura espiritual intermediária entre os deuses e os homens e sua capacidade de influenciar o destino e ações humanas mais presentes nos textos mágicos posteriores. Na magia dos papiros, o agatodaimon tornou-se a deidade associada a inúmeros deuses, amplamente citado em feitiços e encantamentos de magia greco-egípcia. Então, nós vamos ver que somente com Porfírio é que essa ideia da influência do daimon nas ações humanas foi cristalizada completamente. Embora isso já esteja presente na filosofia de Xenócrates, antes de Cristo, foi só em Porfírio, que foi professor de Jâmblico, é que ela se cristalizou.
E inclusive foi uma das querelas entre Porfírio e Jâmblico. Jâmblico não compartilhava das ideias de Porfírio sobre a influência dos daimones nos homens. No entanto, quando ele vai explicar a influência dos daimones nos homens, nas almas dos homens, não é muito diferente daquilo que Porfírio fala. Isso a gente vai estudar lá na Demonologia de Porfírio. Seja como for, o protótipo do daimon pessoal em Platão é o Eros. O protótipo do daimon pessoal do sagrado anjo guardião entre os gregos e nos papiros é o Agatodaimon ou o bom daimon. Seja como for, é essa sua característica de influenciar as ações humanas e o destino da alma, proteger-nos contra ataques espirituais e nos fornecer sabedoria, conhecimento oculto, as 3 características, além de poderes miraculosos e comandos sobre criaturas da natureza, as características do sagrado anjo guardião, o daimon pessoal, que mais apareceram nos textos mágicos posteriores. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. Gratidão pela participação de vocês. Nós continuamos na próxima aula sobre esse assunto na carta número 15.